Olá, meu nome é Cristiane da Silva Pires, sou aluna da segunda graduação em Pedagogia da Faculdade Unileia e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o papel do arquivo escolar na promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, mais especificamente o 4, porque é educação com qualidade, e o 12, que é consumo e produção responsável. E aí, por que que a gente faz essa associação, né, do arquivo escolar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Porque os ODS ele é um pacto global de todos os países e que tem algumas empresas que estão fazendo algumas ações para promover a ODS 12. E por que não a nossa escola, enquanto empresa, a escola em qual nós fazemos parte, não pensar nas ODS? E nós, enquanto profissionais de técnico de secretarias responsáveis pelo arquivo escolar, uma das competências que o mercado exige quando se trata de arquivo, que o arquivo ele é memória institucional, ele guarda a memória institucional, é reconhecer, né, eles vão identificar se nós reconhecemos a importância desse arquivo escolar para a vida acadêmica e profissional dos alunos, identificar os componentes do estado do arquivo e também, né, mais importante, valorizar o arquivo escolar como responsável pela preservação da história da instituição de ensino e de toda a comunidade escolar. Então, são essas competências que o mercado de trabalho vai exigir e que, para dar conta dessas competências, nós também temos as nossas habilidades, e dentre as nossas habilidades exigidas, no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, esse profissional técnico de secretaria, é aplicar no arquivo escolar as normas e legislações em vigor. Então, quando a gente fala de normas e legislações em vigor, não é só as legislações no âmbito educacional, são também as legislações no âmbito dos impactos relacionados ao meio ambiente, justamente para a gente estabelecer as diferenças dos vários tipos de arquivos, seja no arquivo ativo, seja no arquivo inativo, seja no arquivo físico, no arquivo digital. Então, quando a gente fala de arquivo, é muito importante a gente trazer aqui a definição da deliberação 239, que embora ela é uma deliberação que tem mais de 20 anos, né, quase 24 anos, mas ela traz muito bem. Ela foi uma das primeiras deliberações aqui no estado do Rio de Janeiro, se não a primeira, a definir o que é o arquivo escolar, né, e qual a importância que ele tem. Então, o arquivo escolar ele define, ela traz essa definição muito clara para a gente, que é um conjunto rigorosamente organizado de documentos e organizações que comprovam a identidade dos atos e fatos escolares de cada aluno e o conjunto de documentos que compõem a instituição de ensino. Então, eu tenho a documentação legal, eu tenho a documentação dos meus professores, dos meus alunos, de todo o corpo docente ao longo do período de funcionamento dessa escola. E aí, quando a gente fala de funcionamento de uma escola, é muito importante nós lembrarmos das nossas atribuições, né? Qual é a atribuição da equipe técnica administrativa pedagógica, que é composta pelo diretor substituto, pelo secretário escolar, pelos técnicos de arquivos, pelos bibliotecários que cuidam do arquivo, desses profissionais que cuidam. Então, a gente tem que lembrar que para uma escola, para ela ser autorizada, para ela funcionar, ela tem exigida por essas duas deliberações aqui no Estado. A deliberação 388, que ela é do Conselho Estadual de Educação, que no artigo 55 ele fala, né, ele determina. Então tá aí lá as nossas competências, né, as nossas competências, as nossas habilidades e fazer valer a legislação, né, até que ocorra o efetivo recolhimento do acervo escolar pelo próprio órgão, ou seja, pela SEDUC, os termos da deliberação 367, nós vamos ver a seguir, e então aí quem é responsável é essa equipe técnica pedagógica, ou seja, nós. Então, por que também nós não pensarmos de uma forma de organizar esse arquivo sustentável? Por que não transformar esse arquivo no sustentável? Quais ações que nós podemos ter? E aí, assim como o Estado, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela também determina que as instituições que ministram somente a educação infantil é de responsabilidade da mantenedora manter arquivado a documentação escolar. Então, tá aí nossos dois pilares, né, tanto do Estado do Rio de Janeiro quanto do município. Então, assim como o Rio de Janeiro, outros municípios também seguem essa diretriz do Estado, que acaba sendo uma diretriz nacional e que também, quando a gente fala de ODS, é uma diretriz no âmbito global, né? Então, quando a gente fala aqui da 363, que é uma deliberação que ela estabelece as normas de gestão de recolhimento e de documentação escolar e de arquivo, ela já fala, ela já traz já essa questão que a gente tem que ficar bem atenta, né? O recolhimento dos arquivos, eles têm que ser de uma maneira progressiva, ele vai ser de maneira progressiva, a fim de fomentar a estabilidade. Então, a própria legislação, ela já traz essa questão da sustentabilidade.
lá em 2017. E quando a 388 fez, quando teve essa atualização da 388, ela também acabou dando esse caminho para as escolas, né? Se fazer valer 363. E a própria 363, ela já dá a sua diretriz, né? Então, que as escolas que desejarem, elas podem iniciar, digitalizar os seus arquivos e critérios, mantendo exclusivamente formato digital. Por quê? Porque quando o Estado, se essa escola um dia fechar e o Estado for recolher esse documento, ela vai recolher de forma digital. Então, por que não começar digitalmente? Não pensar em ações que a gente pode implementar digitalmente, né? Porque é sempre importante a gente dar o primeiro passo pensando nessas ODS. E aí, quando a gente fala das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós sabemos que agora em novembro nós tivemos uma reunião aqui no estado com vários países, vários líderes de vários países, justamente para discutir. Algumas empresas apresentaram algumas ações. E que tal, né, na próxima reunião, que tal a sua empresa também apresentar alguma ação pensando nesses objetivos de desenvolvimento sustentáveis? E aí são 14, são 17 objetivos, né? Desse quatro tem educação, que a nossa escola está inserida, e quando a gente olha para cá, quando a gente olha para o arquivo, eu olhar para o arquivo, eu identifico de cara que ele é responsável, né? Ele também está muito alinhado nessa produção e consumo sustentável, mas também tem outras ODS que a gente pode trabalhar, não apenas no arquivo, mas em sala de aula, na cantina, em vários outros espaços das nossas escolas que a gente também pode trabalhar a ODS. Então, esse é o primeiro passo, a gente olhando para a nossa ODS Educação, fazendo um link com as outras ODS e o nosso papel enquanto secretaria, trazendo para a nossa realidade, aplicando as nossas competências, as nossas habilidades, é olhar para o 12, que é sustentável. Então, qual é a definição aqui do 4, né, que é assegurar a educação de qualidade, educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, né? E o 12 é assegurar os padrões de produção de consumo sustentável. Então, tá aí, né? Tudo que a escola consome vai para onde? Vai para o arquivo. Então, por que não pensar de forma sustentável? E aí, quando a gente fala de arquivo, o arquivo escolar, ele também tem as suas funções, não só o arquivo escolar, como todos os tipos de arquivo, que as funções deles é para quando a gente fala em armazenagem, na verdade, a gente recolhe a documentação, a gente seleciona, a gente cataloga, a gente classifica para que esse documento circule no ambiente escolar. Ele tem que garantir a integridade da conservação do documento. E quando a gente fala de conservação, não é só conservar o documento, é conservar o conteúdo desse documento. Porque a gente tem que avaliar que um dia a gente vai ter que devolver esse documento. Pode ser que daqui a um ano ou daqui a 30 anos, um aluno vai voltar na nossa escola e vai querer uma segunda vida do documento dele. Então, eu tenho que garantir essa integridade. Então, a gente tem que pensar nessa função do nosso arquivo. Então, quando a gente pensa na função do nosso arquivo e a gente olha para os objetivos de desenvolvimento sustentável, por que não a gente começa a refletir, né? Qual é e sobre o nosso trabalho para alcançar os objetivos? O que que eu estou fazendo? O que que o meio ambiente está fazendo? O que que o meio ambiente onde eu estou inserido está fazendo? Existe alguma ação que eu posso fazer? Sim, existe, né? Então, quando a gente pode sempre dar o primeiro passo, quando a gente dá o primeiro passo, né, nós, enquanto profissionais de secretaria, tem algumas pequenas ações que a gente pode falar, e nesse slide aqui ele vai elencar algumas, né? Ainda tem um norte, que se a gente for falar aqui, a gente vai ficar várias horas conversando sobre essas ações, mas a gente pode começar, o primeiro passo é pensar em elaborar uma tabela de temporalidade, ou seja, para cada documento estabelecer um prazo de temporalidade, seja um ano, seja 2 anos, seja 6 meses, ou seja, não pedir um documento. E para esses documentos a gente definir os prazos, o tempo de guarda e o tempo de descarte. Muitas escolas não utilizam essa tabela de temporalidade. E até no próprio site da SEDUC existe uma tabela de temporalidade da SEDUC. Nós não somos obrigadas a seguir, eu posso pegar a partir dela e elaborar a nossa tabela, mas é muito importante que as escolas tenham essa tabela. Definir os prazos de guarda, né? Evitar a cobrança de documentos desnecessários. Muitas das vezes a gente pede documento que a gente nem vai usar e muitas vezes quando chega no término do ano letivo a gente vai descartar. Reduzir o quantitativo de documentos, fazendo a impressão de frente e verso, priorizando, né? Sempre, todas as vezes que eu precisar imprimir, imprimo sempre verso e verso. Reutilizar documentos, né? Papéis que a gente pensa em descartar, por que não reutilizar? Claro, quando a gente fala de reutilizar, e como nós estamos falando de aluno, de escola a gente lida com dado pessoal, então a gente tem que ter atenção
a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando eu penso em utilizar o papel, eu tenho que olhar se tem dado pessoal do aluno, né? É importante também a gente adotar práticas, porque não, em vez de imprimir, por que não adotar prática de digitalizar documento? A gente está em época de final do ano, atualização de regimento escolar, planejamento pedagógico para o ano seguinte, atualização de proposta pedagógica. Por que não adotar práticas de, ao invés de imprimir e entregar para cada coordenação? Por que não adotar prática de colocar todos os computadores em redes, digitalizar esses documentos, deixar eles compartilhados nas redes, né? Implementar sistemas de gestão escolar, que muitas vezes a gente pode fazer upload e download para dentro do arquivo e também compartilhar com todos os pares, emitir documentos em formato digital e utilizar a assinatura ou plataforma de assinatura do portal.gov para a gente assinar esses documentos, né? Porque o portal de assinatura de portal.gov é um portal gratuito que todos nós podemos ter, né? Então, vale a pena, gente, porque ao invés de imprimir documento, nós estamos em época de final do ano, muitos pais procuram as escolas para pedir declaração de matrícula, declaração de conclusão, declaração de transferência. E por que não? Já que a gente tem que fazer essas declarações, ou gerar para os nossos sistemas de ensino, por que não a gente não gerar esses documentos em PDF, assinar em PDF e encaminhar para os nossos pais com as plataformas disponíveis nas nossas escolas, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, seja por workflow do nosso seu sistema de ensino, mas utilizar essas técnicas digitais. Muitas vezes a gente imprime o documento e fica lá, e quando chega no final do dia, o pai fala, eu quero, me manda por e-mail, me manda por WhatsApp. Então, essa é uma boa prática, né? E também, quando a gente pensa em impressão de boleto, por que imprimir boleto? Será que a gente não pode utilizar links digitais, né? Optar por pagamentos instantâneos e também dar o primeiro passo, né? Existe uma legislação também federal, a nível federal, que é o decreto 10278 de 2020, que fala sobre implementar um plano de ação para digitalizar documentos físicos. Então, também é uma das práticas, né? E dentre outras. Então, a gente elencou aqui qual é o nosso papel e quais as ações a gente pode fazer para promover a ODS. E aí, vamos dar o nosso primeiro passo, né? Porque tudo começa com o nosso primeiro passo. E aí, a gente pode utilizar também, né, algumas ferramentas digitais gratuitas que só existem, que tem disponíveis por aí. É utilizar o Google Drive, que também é uma forma de compartilhamento em nuvem, oferece uma grande capacidade de armazenamento, a gente permite a integração, ela é integrada às ferramentas do Google. Ela é uma ferramenta de colaboração, então eu posso utilizar na minha nuvem, compartilhar, fazer o download, fazer o upload, trabalhar em qualquer lugar, usar o Dropbox, que também ele tem uma interface muito simples e também pode ser utilizado, usar o OneDrive, que é uma plataforma integrada ao Microsoft 365, que facilita e que muitas empresas estão usando. E caso eu não tenha um desses sistemas, caso eu não seja digital, que tal eu, nas minhas escolas, se eu tiver uma impressora lá de documento, fazer a impressão e digitalizar os meus documentos, né, e organizar em pastas digitais. E aí, quando a gente fala em adotar práticas sustentáveis, eu acho que é muito importante. A gente elaborou aqui, né, pensando nessas práticas sustentáveis, a gente vai finalizar essa aulinha com uma musiquinha elaborada com o apoio da nossa inteligência artificial, para a gente pensar, né? É possível adotar práticas sustentáveis na gestão de documentos na digitalização do arquivo? Então, para a gente pensar, né? Para a gente pensar enquanto a gente responde essa música, vamos colocar aqui um trecho de uma musiquinha elaborada pela IA. Das gavetas, tanta bagunça, cada folha pede atenção. Vamos juntos, coloque o mundo no arquivo da educação. ODS tá na missão, 4 e 12 sem confusão. Futuro a brilhar na mão, organiza meu irmão. Vem comigo organizar, pra um planeta sustentável. Na escola ordem brilhar, transformando o inevitável. Pensar no amanhã e no hoje também, cada passo dado bem. Educação de qualidade, bate forte essa vontade. Reciclamos e guardamos cada item com carinho. ODS é o caminho, vamos juntos arrumando. Vem comigo organizar, pra um planeta sustentável. Na escola ordem brilhar,
gente, é isso, né? Vem comigo organizar. Então, enquanto a gente pensa em práticas sustentáveis, vamos pensar, então aqui está o QR Code que foi gerado e quem quiser ouvir essa música com um pouquinho é muito gostosinha, né? Eu consigo balançando a cabeça e eu gosto muito e eu quis terminar essa aula com música porque eu gosto muito de música e todas as vezes que eu vou para o meu arquivo eu vou com um fonezinho de ouvido. Então, vão aí dar o nosso primeiro passo, então vem comigo organizar, tá bom? Um beijo.